Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é o Ronildo Araújo, mais uma questão aqui no nosso curso de discursivos da PCCE. Lembrando que a PCCE ele tem as questões discursivas, 100 questões, e aqui é a nossa segunda questão do projeto Tiro Certo. A ideia aqui é trazer questões discursivas da PCCE, a galera que está aí no cronograma regular ou cronograma de estudos, plano de estudos individual, estão recebendo essas questões discursivas em PDF para discorrer ali ao longo da semana, ao longo dos dias. E agora eu vou postar a questão aqui com correção, argumentação e a base teórica ali que os alunos podem estar utilizando. Várias dicas aqui de como você pode estruturar e argumentar a sua questão discursiva, que é tão importante ali para os alunos que estudam para a PCCE. E lembrando também que essa discursiva não serve só para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, várias polícias civis ultimamente têm cobrado questões discursivas de casos concretos, especificamente das disciplinas de legislação do direito, principalmente específicas. Polícia Civil do Pará, Polícia Civil ali da Paraíba, Polícia Civil do RN, Polícia Civil de Goiás também cobrou já desse estilo. Então a tendência é que as polícias civis elas passem a cobrar também questões discursivas. E justamente questões discursivas aqui de casos concretos envolvendo ali a parte do direito, mais especificamente, que são questões trabalhadas no dia a dia até para selecionar melhores candidatos. Então, além da prova objetiva, é fundamental que o candidato se prepare ali para uma prova discursiva. Então vamos lá, a nossa questão aqui, nosso caso concreto especificamente. A questão diz o seguinte, pessoal. Escobar, após ser eleito prefeito de um pequeno município brasileiro, decide construir um parque público no centro da cidade e, após terminada a obra, nomeiam como Parque Escobar, visando assegurar que sua imagem fique eternizada na história do local. Então, pessoal, o Escobar ele foi eleito ali prefeito, construiu um parque e colocou o nome dele naquele parque com o objetivo ali de eternizar a sua imagem, de garantir que todos os cidadãos daquela cidade, ao verem o parque, ao falarem sobre o parque, lembrem ali do nosso prefeito Escobar. Além disso, o Escobar ali, ele nomeou sua esposa para o cargo de secretária municipal de educação do ente federativo ali em questão. Ou seja, Escobar também nomeou a esposa ali, a primeira-dama, para a secretária municipal de educação ali do município no qual ele foi eleito prefeito. Então vamos aqui analisar o que a banca pede, como foi formulada essa discursiva e posteriormente analisar ali as possíveis argumentos teóricos que os alunos podem estar utilizando para fundamentar, discorrer e elaborar ali a sua discursiva na resposta. Vamos lá. Item A diz o seguinte: diante do fato de intitular a praça com seu próprio nome, qual o princípio e o aspecto desse princípio que está sendo violado? Ou seja, qual o princípio ali na administração pública que foi violado? E em qual aspecto? Item B. Em razão da nomeação da primeira-dama, há violação à súmula vinculante 13 do STF? Há alguma violação? O que diz a súmula 13 do STF? É justamente a súmula ali da vedação ao nepotismo. Então foi trazido até aqui já uma menção ao que essa súmula veda. É uma súmula bastante conhecida, bastante recorrente em provas aí. Então é de conhecimento já amplo da grande maioria dos candidatos. Inclusive colocar aqui já vedação ao nepotismo para facilitar ali a lembrança em relação à súmula. Vamos logo primeiro analisar aqui a questão do princípio. Qual o princípio ali que seria violado por Escobar? Qual o princípio que seria violado por ele ali ao colocar o nome Escobar na praça ali que foi criada por ele no município? Vamos lá. O artigo 37 ele traz alguns princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentre esses princípios tem ali o princípio da impessoalidade. A impessoalidade ela visa ali assegurar que o administrador público, seja prefeito, secretário, agente público, servidor público, ou seja, qualquer pessoa que esteja ali envolvida na coisa da máquina pública, na administração da máquina pública, assim, transferindo recursos públicos, administrando recursos públicos, eles tratem ali as suas condutas como condutas impessoais. A ideia é essa, impessoalidade. Deixar aspectos pessoais, deixar ali a questão de tratamento diferenciado dos população, dos servidores, dos cidadãos. Então a ideia é justamente essa, cidadãos, a verdade é justamente essa: tratar a máquina pública como impessoal, não agir por interesses próprios, não agir visando determinadas finalidades que são próprias, que são pessoais. E o artigo 37, parágrafo 1 diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter o quê? Educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo o quê? Constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.
Então, pessoal, um dos aspectos aqui do princípio da impessoalidade é justamente a vedação, a promoção pessoal. A ideia aqui que o legislador ali quis deixar claro foi o seguinte: é vedado que os servidores, funcionários públicos, prefeitos, políticos, seja quem for, utilize a máquina pública como forma de se autopromover. E foi justamente o que Escobar fez. Escobar o quê? Pegou recursos públicos, construiu uma praça e colocou o seu nome. Ou seja, promoveu seu nome, sua imagem com recursos públicos. Utilizou-se da máquina pública como forma de promoção pessoal, como forma de eternizar ali a sua imagem, digamos assim, que foi a ideia dele ali com aquela construção de praça pública. E é justamente isso que diz a vedação à promoção pessoal, um dos aspectos do princípio da impessoalidade. Pessoal, o princípio da impessoalidade, na doutrina, ele tem vários aspectos. Então tem a questão da vedação à promoção pessoal, a questão da isonomia, por exemplo, que é fundamental das legislações, a ideia de que todo mundo que esteja ali querendo contratar com a administração pública, esteja ali em tese, em igualdade, em isonomia. Então é um dos aspectos também da impessoalidade. Tem a questão também da finalidade, que é justamente praticar condutas, atos, buscando o que? Os fins, interesses públicos e não fins pessoais. E aqui também tem a questão da vedação da promoção pessoal, que é justamente o nosso argumento aqui. Não utilizar ali da máquina pública, dos recursos públicos, para se autopromover. A vedação à promoção pessoal diz o seguinte: as realizações governamentais, elas não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzir. Ou seja, da entidade pública eu quero dizer que são em nome do povo, em nome da coletividade. Então não é um recurso coletividade, não é um recurso de Escobar, é um recurso da população. Então ele não pode utilizar ali da máquina pública para se autopromover. Inclusive tem aqui um julgado muito interessante do STF que vai deixar claro isso aqui para vocês. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 impedem que haja o quê? Qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. A rigor do dispositivo constitucional, que assegura o princípio da impessoalidade, vincula a publicidade ao seu caráter o quê? Educativo, informativo e de orientação social. Sendo assim, é incompatível com a a impessoalidade ela é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, a incluir slogans que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertence o titular do cargo mancha o princípio ali da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo e de orientação que constam no comando posto pelo Constituinte dos 80. Ou seja, a possibilidade de vincular ali construções públicas, a questão também de promoção da máquina pública como forma de vincular ao nome do titular do cargo ou a mesmo ao partido político. Então é muito como, por exemplo, no Brasil, determinado partido ganhar a eleição, prefeitura principalmente, e ali pintar todos os órgãos da prefeitura, todos os órgãos municipais, pintar tudo ali com a cor do partido, com o slogan do partido, por exemplo. Então isso ali é vedado, em tese é vedado. Embora na prática seja praticado, seja algo recorrente, infelizmente, aqui no Brasil, mas é uma coisa que em tese ali é vedada. Por quê? Porque estaria vinculando órgãos, benfeitorias, obras públicas, por exemplo, a um partido político específico e ao prefeito especificamente. Então é isso, pessoal. Primeiro tópico aqui a ser analisado já, em relação à questão do item A, diz o seguinte, ó. Diante do fato de titular a praça com seu próprio nome, qual o princípio e o aspecto desse princípio que está sendo violado? Ou seja, o princípio violado fala o princípio o quê? Da impessoalidade, pessoal. Impessoalidade foi ali violada. E o aspecto? O aspecto ali da vedação à promoção pessoal. Então, vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal, pessoal. Gente, então já temos aqui nosso argumento para o item A, dizer o quê? Que a conduta de Escobar, ao construir a praça pública e colocar o seu nome a fim de eternizar ali o seu nome na imagem da cidade, viola ali claramente o princípio da impessoalidade, mais especificamente ali vedada ali a questão
do aspecto da promoção pessoal, vedação da promoção pessoal. Já temos aqui o nosso argumento para o item A. Item B diz o seguinte ainda: em razão da nomeação da primeira-dama, a violação à súmula número 13, lembrando que o Escobar, além de fazer a praça, ele nomeou ali a primeira-dama, sua esposa, para o cargo de secretária municipal de educação. E nesse caso, pessoal, houve violação à súmula número 13 ou não? É o que veremos agora. O que diz aqui a súmula vinculante número 13 inicialmente? A nomeação ali de cônjuge, opa, em tese, a esposa de Escobar já estaria aqui. Mas vamos analisar isso aqui com calma, que tem algumas especificidades que vocês vão perceber aqui. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia, assessoramento, para o exercício de quê? De cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, compreendido ainda o ajuste mediante designações recíprocas. Tudo isso ali viola a Constituição Federal. Então, em abstrato, a conduta de Escobar ali, de nomear sua esposa a secretária municipal de educação, violaria a Constituição. Porém, entretanto, todavia, existe aqui a exceção. E é justamente aqui que vai entrar a esposa do Escobar. Todavia, é de suma importância saber que a jurisprudência do STF tem afastado a incidência da súmula vinculante número 13, dos casos que envolvem a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política. Então, pessoal, o cargo de secretário municipal é um cargo de natureza política. Então, em tese, a súmula vinculante número 13 fica afastada nessa situação. Exemplos de cargo de natureza política: ministro de Estado e secretário estadual ou municipal. Desde que essa situação, desde que a nomeação do cônjuge, do parente, o companheiro, nesse caso específico de cargos políticos, desde que essa nomeação ela não se configure hipótese de fraude à lei, ou seja, caso ali de ausência de evidente qualificação técnica ou idoneidade moral para o desempenho da função pública. Então, em tese, há sujeição ali à súmula número 13 para os cargos comissionados e de confiança. Porém, entretanto, existe a exceção. Qual é a exceção? Cargos de natureza política. Nesses casos de cargos de natureza política, como por exemplo secretário municipal, secretário estadual ou ministro, a súmula vinculante número 13 em tese é afastada, desde que não se configure fraude à lei, ou seja, uma situação ali de evidente ausência de qualificação técnica e idoneidade moral. Professor, se está aí a ausência de qualificação técnica, vamos supor que um governador do estado nomeia ali a sua esposa, a primeira-dama do estado, por exemplo, para que ela assuma ali o cargo de natureza política ali, voltada para a Secretaria de Infraestrutura, por exemplo. Só que essa pessoa ela não tem nenhuma qualificação técnica para isso. É uma pessoa analfabeta, por exemplo, a grosso modo aqui. Então, em tese, se essa pessoa não tem qualificação técnica, fica claro ali, evidente, que a nomeação ocorreu tão somente por ser ali uma pessoa próxima ao governador. Então, nesses casos aqui, é vedada ali a nomeação. Porém, se a questão não trouxer nada em relação a isso, trouxe ali que é cargo de natureza política, então, em tese, a súmula número 13 ela fica afastada, a não ser que a questão traga alguma dessas exceções. Fraude à lei, ausência de evidência evidente de qualificação técnica ou idoneidade moral para o desempenho da função pública. Então, como no caso específico aqui da nossa discursiva não foi trazido pela banca que a esposa de Escobar era uma fraude à lei, que ela não tinha qualificação técnica ou que ela não tinha idoneidade moral, então a gente, em tese, acredita que ela vai se enquadrar aqui na regra geral, que é o quê? Que é um cargo de natureza política e por isso a súmula vinculante número 13 fica ali afastada. Então já temos aqui a nossa segunda resposta. Em razão da nomeação da primeira-dama, há violação à súmula vinculante número 13? Não há violação. Por quê? Porque é um cargo ali de natureza política. E cargos de natureza política, em tese, estão ali afastados da incidência da súmula vinculante número 13. Não há violação, pois é cargo de natureza política.
Pronto, pessoal, já temos as nossas duas respostas, a do item A e do item B. Agora eu vou mostrar para vocês o padrão de resposta, como vocês podem estar discorrendo e colocando aqui essas informações na nossa discursiva aqui, colocando isso como resposta. Vamos lá. Item A. Diante do fato de intitular a praça com seu próprio nome, qual o princípio e o aspecto desse princípio que está sendo violado? De início, ou seja, vou iniciar aqui a argumentação referente ao item A. Cabe destacar que, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, são princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Fiz uma pequena introdução aqui em relação aos princípios da administração pública que estão ali expressos no artigo 37, mostrando para o examinador que eu conheço os princípios ali expressos na Constituição. Dentre os princípios citados, segundo a doutrina, o da impessoalidade, ou seja, eu vou analisar aqui o princípio da impessoalidade, que é justamente o princípio aqui que está sendo violado em tese por Escobar. O da impessoalidade, ele assegura que o administrador público deve atuar de forma imparcial, evitando privilegiar ou beneficiar pessoas específicas. Diante desse contexto, Escobar, ao nomear o parque com seu nome, a fim de que sua imagem fique eternizada na história local, viola claramente o princípio da impessoalidade, especialmente no que se refere à vedação à promoção pessoal. Então, pessoal, se vocês observarem, eu falei um pouco sobre os princípios da administração pública, fiz um pequeno conceito ali resumido do princípio da impessoalidade e falei que Escobar, ao fazer a conduta dele, que ao fazer a praça, ao construir a praça e colocar o seu nome na praça, ele viola ali o princípio da impessoalidade, porque o administrador público deve estar de forma imparcial, evitando privilegiar ou beneficiar pessoas específicas, inclusive ele mesmo. Então, violou claramente o princípio da impessoalidade, no que se refere ali à vedação, vedação à promoção pessoal. Trouxe aqui o princípio violado e trouxe também o aspecto violado dentro desse princípio. Foi justamente aqui o que o examinador queria, o que o examinador solicitou. Então vamos aqui à análise agora do item número 2. O item 2 diz o seguinte: o item B. Em razão da nomeação da primeira-dama, a violação à súmula vinculante número 13? Sim ou não? Conforme já analisamos, pessoal, não há violação. E como eu vou discorrer sobre isso, professor? Como eu vou argumentar aqui para dizer que não há violação? Lembrando que não basta colocar sim ou não, viola ou não viola. Tem que fundamentar a questão. Tem que fundamentar ali a sua resposta para que o item seja considerado. Em segunda análise, iniciando aqui o segundo parágrafo, analisando o quê? O item B. Então, essa estrutura de início, em segunda análise, em segundo momento, em outro contexto, por outro lado, mostra para o examinador que eu passei a analisar agora o outro item que ele solicitou, sem fazer menção expressa, mas já fazendo a menção assim, o segundo argumento, a uma segunda análise, a um segundo momento. Então, em segunda análise, a súmula vinculante 13 do STF veda a promoção de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para o exercício de cargos comissionados e cargos de confiança. Todavia, vou trazer aqui a exceção, a jurisprudência dos tribunais superiores tem afastado a incidência da referida vedação em relação aos cargos de natureza o quê? Natureza política. Então, em tese, a incidência da súmula 13 é afastada em casos de natureza política, como de secretário municipal, desde que a pessoa tenha qualificação técnica e idoneidade moral para o exercício da função pública. Além disso, a regra da súmula não será afastada em caso de fraude à lei. Desculpa, pessoal. Com base no caso concreto e nas informações acima expostas, conclui-se que a nomeação da primeira-dama para o cargo de secretária municipal de educação não viola a súmula 13 do STF. Por quê? Porque é um cargo de natureza política, como eu já tinha mencionado e inclusive deixei claro aqui no texto. Então, pessoal, trouxe aqui a fundamentação do item 2 também. Por quê? Viola a súmula vinculante? Não, não viola. Por quê? Porque a súmula vinculante ela não se aplica ali em tese a cargos de natureza política, salvo algumas hipóteses legais. Então, como a banca não trouxe essas hipóteses legais em que a súmula é aplicável, inclusive em cargos de natureza política, adotamos aqui a situação de quê? De que a nomeação da esposa ali do prefeito, do Escobar, para o cargo de secretária municipal de educação, ela não viola a súmula 13 do STF.
Então é isso, pessoal. Trouxe aqui a discursiva, trouxe o padrão de respostas. É, agradeço bastante a compreensão de vocês, a colaboração, o pessoal que segue o canal já aí, visualizando frequentemente os vídeos. Então a ideia do canal é justamente essa, trazer cada vez mais vídeos aqui focados justamente nesse concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará e também que serve para outros concursos fisicamente. Então é isso, espero ter colaborado com vocês, espero ter ajudado vocês a desenvolverem um padrão de resposta adequado e espero que vocês consigam responder essas questões cada vez com mais facilidade, digamos assim, porque é muito treino. Então treinando, 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 chega um momento que você praticamente tem um padrão de resposta a ser elaborado. Claro, você precisa do esqueleto de como montar as informações e como montar as ideias, digamos assim, mas você também precisa ali também da parte teórica. Então estudem muito a parte teórica, revisem bastante e estejam preparados para fazerem uma boa discursiva. Até a próxima!